Como é que você. Eu já vou entrar no nosso tema focal, que é o lado financeiro, né, principalmente da família, mas já pegando todo esse gancho de todas essas viagens, de todos esses trabalhos, como é que é feito o planejamento? Por exemplo, como é que você organiza, como é que a diretoria organiza para ter fundos que consiga se fazer a obra de Deus, sem faltar de nenhum dos lados? Como é que é feito esse planejamento? Irmão Jefferson, alguns anos atrás, a organização, né, a OGID, ela criou um orçamento onde a gente colocou vários fatores, né, vários setores da igreja e colocamos ali em números percentuais. Por exemplo, diretoria administrativa, tantos percentuais, diretoria de jovens, tantos percentuais, irmãs, percentuais, escritório, e aí a gente segue isso, totalizando 100% no final. A gente segue isso à risca. Então, por exemplo, né, entrou um valor X lá, e o valor da diretoria administrativa dentro desses números percentuais é R$ 200, a gente obviamente vai gastar no máximo esses R$ 200. Então, a gente consegue fazer um planejamento anual para conseguir trabalhar e atender todos os setores da igreja. Eu, há alguns anos, já sempre tive vontade de me atualizar um pouco mais com relação a recursos financeiros, a estratégia de como que funcionam os negócios, né, tanto no nosso país quanto aí fora. E eu entendi que a organização precisava também que nós entrássemos com esse dinamismo, com essa estratégia de organizar. Então, já na época da presidência do irmão Joel, ele já trouxe esse orçamento, ficou mais fácil de nós trabalharmos. E aí eu vi que era necessário a gente aprimorar e melhorar ainda mais uma ideia dele, que foi muito boa. E hoje a gente trabalha dessa maneira, né? A Rádio Encontro com Deus, ela tem a sua parte, os jovens têm a sua parte, a gente consegue trabalhar dentro desse orçamento. Então a gente não estoura, né? Não passa desse orçamento para não ter que retirar depois de outros recursos, né? Evangelismo tem a sua parte. Então a igreja, ela tem as suas subdivisões, digamos assim, né? Para não falar em divisão de maneira nenhuma, né? Mas para a gente conseguir trabalhar, né? De uma maneira orçamentária. Entende que a Bíblia nos ensina dessa maneira a trabalhar. Sem dúvida alguma. E isso faz com que nós consigamos atender a praticamente tudo que vem nas nossas mãos, né? Inclusive nós vemos a questão da ajuda de amor, que foi muitas famílias, eu não tenho números agora, mas eu sei que foram muitas famílias que foram ajudadas, as viagens, os trabalhos que assim foram realizados. Isso tudo passa, como você ouviu, querido ouvinte, passa por um planejamento. Você tem visto que ao longo do tempo eu tenho tentado trazer aqui nessa programação assuntos familiares. Por que o Jefferson tem se preocupado com esses assuntos familiares? O irmão Álvaro citou que as famílias não eram muitas vezes acostumadas a conviver junto. E isso, quando se precisou conviver um pouquinho mais de tempo junto, começou a se trazer alguns problemas familiares. E no mundo afora nós vemos, né, as taxas de divórcios e tudo mais que fizeram o quê? Só subiram, né? Quem ganhou com isso foi os cartórios de fazer disquite aí que foram todos os beneficiários. Mas as famílias, elas acabaram sendo destruídas. Isso envolve, se eu falar para ti que envolve um pilar só, né, irmão Álvaro, estou equivocado, porque são várias situações que levam e envolve uma separação, né, até mesmo uma desunião de uma família. E um dos problemas que nós temos é o lado financeiro, ou seja, é a falta de planejamento. Móvro, na sua visão, se acha que ainda as famílias não têm se preocupado tanto quanto deveria para o seu planejamento financeiro, para a sua organização financeira? Irmão Diácono Jefferson, ah, veja, eu trabalho na área da saúde já há alguns anos, né? E eu abri a minha clínica veterinária em 2014, no final de 2014. Ela vai fazer 8 anos agora. E a minha esposa, a Daniela, ela é contadora de formação acadêmica, né? Então, quando ela começou a trabalhar comigo em 2016, ela começou a colocar algumas regras financeiras dentro da clínica que inicialmente eu não entendi.
E aí, como todo homem, turrão, teimoso, né? Eu falei, quer saber, eu vou estudar um pouco sobre esse assunto. E comecei a fazer um curso, né? Fiz um curso de 2 anos sobre gestão estratégica de negócios, para entender como melhorar as questões. Porque realmente, respondendo a tua pergunta, eu acredito sim que as famílias, até hoje, elas têm uma grande dificuldade de administração financeira. Isso é muito claro. Ontem eu estava conversando com um irmão, até vou exemplificar. Ele é um irmão que estava bem, tinha um bom trabalho, estava tudo certinho, a vida estava organizada, até que ele teve uma dificuldade grande, e você entende bem disso, com o carro dele. O carro dele Irmão, deu por um favor, problema. só vou te pedir, Né? só vou te pedir uma coisa, não mexe na ferida, tá? Mas eu vou falar desse irmão então, que não é você, né? O carro dele estragou e o conserto ficou um valor bem alto. E já desestruturou toda a estratégia, toda a organização financeira dessa família, já se comprometeu. Isso tem uns 3, 4 meses e de lá para cá a coisa só vem piorando cada vez mais. E eu disse para ele, ele não esteve no FAFEFI, eu falei, irmão, foi tratado sobre esse assunto no FAFEFI. A gente falou muito sobre provisão, né? Muito sobre guardar dinheiro um pouquinho todo mês, né? Eu acho que o grande costume do brasileiro, ele não gasta o teto, né? Ele gasta um pouquinho além do teto. Ele quase fura o teto, né? Nós temos o teto, quando é falado do teto é o máximo, né? A gente ouve muito o governo falando isso, né? E às vezes o governo também fala, tivemos que estourar o teto esse mês, né? Passar. Quando você passa, você entra no próximo mês já devendo. Você já começa o primeiro dia do mês já devendo. E isso complica, porque você precisa daí naquele mês gastar menos para equilibrar. E às vezes não dá. E aí você vai cada vez furando mais, cada vez furando mais. E isso tem acontecido muito, não só na família brasileira, né? A gente vê que em outros países isso também acontece. Por quê, irmão Jefferson? Nós não temos uma disciplina na escola que fale sobre finanças, sobre coisas básicas, sobre guardar dinheiro, né? Muitas vezes até os nossos pais, eles já vêm de uma forma complicada financeiramente, que também aprenderam com os nossos avós, e eles não têm tanta instrução para nos passar. E a gente, você vê, eu me lembro de você, irmão Jefferson, há anos atrás, você estava todo feliz com um Celtinha que você tinha, você lembra daquele Celtinha? Prata, né? Coisa mais linda e tal. E é um sonho do homem já, né? Desde novo, já comprar um carro, muitas vezes a gente não tem nem estrutura tanto psicológica para ter um carro, né? E nem estrutura financeira, mas a gente tem aquela vontade, porque o nosso amigo tem, porque alguém da família tem. Então, a gente já começa muitas vezes da maneira errada. E eu quero citar uma passagem da Bíblia aqui, já que eu acredito até que você vai falar um pouco sobre isso, que é em Lucas, no capítulo 15. Deixa eu só confirmar. É 15 ou 14, Jefferson? 14. Verso 28, né? Isso. Eu sempre meditei muito sobre essa passagem. Então, Lucas capítulo 14, o verso 28 em diante, ele diz assim, ó: quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, não sendo capaz de acabar, que virem começar a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Aqui na minha cidade, um homem começou a construir uma casa 13 anos atrás, num bairro bonitinho da cidade, num terreno bonito. Ele começou a construir, ele não finalizou essa casa, e a chuva de muitos anos manteve essa casa sempre escura, sempre preta. E toda vez que eu passava em frente àquela casa, eu sempre me lembrava dessa passagem e sempre coloquei isso na minha cabeça, que tudo que eu fosse começar, e se Deus me permitisse, que eu pudesse finalizar, justamente para não acontecer o que está aqui na Bíblia. E se você observar, a gente às vezes vive dessa maneira. A gente começa alguma coisa, mas não calculou direito aquilo ali e acaba não finalizando. Às vezes por finanças, às vezes por questão de tempo, às vezes por questão psicológica. O jovem, ele tem muita dificuldade, né? Ele começa um curso, muitas vezes, ele não termina, e aí você vai conversar com ele e pergunta: e aquele curso lá? Ah, eu nem terminei, né? Ontem até conversei com o irmão que começou a faculdade,
3 anos, faltava 1 ano, não finalizou. Está até hoje aí, não sabe se vai finalizar ou se não vai. Então, né, acredito que fui bem abrangente na tua pergunta, mas eu acredito que sim, nós temos uma grande dificuldade financeira hoje dentro das nossas famílias.